Olá, imortal! O tempo caminha em sua direção para encontrar os novos planos de realidade. Seu ego e seu nome estão no final do jogo. Você está se colocando diante da clara luz. Você está experimentando nessa realidade toda a sensação da liberdade, do ego, onde todas as coisas são como um véu vazio e sem nuvens. E o intelecto nu e limpo é como um transplante vazio. Nesse momento, conheça a si mesmo e permaneça nesse estado, que é o chamado da morte do ego, e ele está vindo em sua direção. Lembre-se, essa é a hora da morte e do renascimento. Aproveite esta morte temporária para obter o estado perfeito. Ilumine-se, focado na unidade de todos os seres vivos, realizado na luz clara. Use-o para alcançar a compreensão e o amor. Se você não consegue manter a bem-aventurança da iluminação e se está entrando em contato ainda com o mundo exterior, lembre-se, as alucinações que você pode experimentar agora, as visões e introspecções, vão te ensinar muito sobre você e sobre o mundo. O véu da percepção rotineira será mudado aos seus olhos. Lembre-se da unidade de todos os seres vivos. Lembre-se da glória da luz clara. Deixe-se guiar por sua nova vida que está chegando. Deixe-se guiar pelas visões dessa experiência. Se você se sentir confuso, invoque a memória dos seus amigos e seus mestres. Tente alcançar e reter a experiência da luz clara. A luz é a energia vital. Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Depois nós vamos continuar com as outras etapas dessa transposição dessa vida para o afterlife, para a outra vida. Pois é, temos visitas. Tudo bem com vocês? Eu não pude fazer o vídeo de meio de semana, nós tivemos compromissos familiares, bons compromissos, foi muito bom, mas estamos aqui de volta. Não adianta nem falar que a semana foi confusa, né? Do modo geral, no mundo inteiro. Continua a loucura reinando em todos os lugares. Aí no Brasil, com esses dirigentes aí que estão fazendo uma macaca sem tamanho em todos os setores. Mas eu queria começar com vocês sobre um livro que eu usei como livro de cabeceira quando eu era adolescente. O 1984, de George Orwell. Não sei se alguns de vocês leram, mas era bom ler, sim. Porque era uma ficção que se tornou realidade. Ele foi um profeta. A vida do George Orwell já é uma coisa incrível. Para procurarem na Wikipedia, vocês vão ver que ele teve uma vida fascinante, cheio de aventuras. Trabalhou para o governo inglês, etc, etc. Mas, vamos lá. Ele, no livro dele, que foi escrito em 1949, né, ele diz que em 1984 nós teríamos a novolíngua. Ele chama de novilíngua. Tá aí, o Todes, Menini, né? Essa maluquice, essa coisa de débil mental, que eu já falei sobre isso, vai destruir o sistema cognitivo das pessoas. Você não pode destruir. O primeiro passo para destruir uma cultura é cancelar a língua. Isso foi uma manobra usada por todos os conquistadores do passado. Sempre. Acaba, como foi nos índios do Canadá, era proibido a língua deles, eles falarem da língua deles, aprenderem a língua. No Havaí, não deixaram os havaianos falar a língua havaiana. Hoje já estão falando, já tem estações de TV em língua havaiana, etc, etc. Em todo lugar do mundo, todos os conquistadores fizeram isso. Eu domino você, eu quebro a sua cultura, quebro sua língua, seu raciocínio, porra! É impossível que uma pessoa defenda essa coisa de debilóide do pior tipo. Isso é uma coisa, aí sim, satânica, para quebrar. Isso não vai mudar o fato. Você mudando a língua, você não muda a atitude das pessoas. É um absurdo. Então a nova língua está aí. É o discurso do politicamente correto. A maioria, todos os comediantes da minha geração, Chico Anísio, né, toda aquela turma, Dedé, Didi, todos aqueles grandes comediantes, José Vasconcelos, etc., vários, estariam presos hoje.
por essa estupidez que está dominando o Brasil de uma forma absurda. E nos Estados Unidos, porque virou lacaio, né, do governo americano, esse governo que está aí. Então nós temos aí também a faixa vermelha da Junior Anti-Sex Liga. Era uma liga anti-sexo. As meninas e meninos botavam uma cinta vermelha dizendo que eles não praticavam mais sexo. Hoje nós temos a liga anti-celibato, a liga dos solteiros, dos binários, trinários, quaternários, polinários e loucários, sei lá quantos nários, 70 tipos de gêneros. Isso é tudo feito para dividir. Homem é homem, mulher é mulher, gay é gay. Pronto. Mas eles criaram um inferno na vida das pessoas agora. Isso é mundial. Quer dizer, mundial quando eu digo Europa, Estados Unidos e Brasil, né? Porque os islâmicos não querem saber disso. Nem os russos, nem os chineses. Né? Então vamos lá. Nós temos também as teletelas. As teletelas, elas existiam em todas as salas, em todas as residências. A programação funcionava 24 horas por dia e as proles, que eram os cidadãos que não eram membros do partido, cidadão comum, até como se você for do partido, você se dá bem, tá aí, né? Quem é do partido se dá bem. Tem dinheiro da Lei Rouanet, etc. Mas a prole não tinha como desligar a teletela, era impossível. Se eu desligasse, acionava um alarme. São as televisões em todos os quartos, salas, a programação funciona 24 horas por dia e eles não desligam essa porcaria, já você passa de um mês já está ligado. Sem contar com os celulares, que ele não tinha previsto os celulares também, que é o domínio completo e total de todas as suas atividades. Né? Então nós temos aí câmaras de vigilância. Ele previu para 1984 as câmaras de vigilância na maioria dos prédios, operadas por empresas, algumas públicas, outras operadas pela polícia, outras por entidades particulares. Fazem reconhecimento facial e vão muito mais além do que vocês imaginam. Quando eu morei no Canadá, o sistema de reconhecimento facial do canadense era impressionante. Eles pegam quem eles quiserem. Só não pegam quem não interessa. Entendeu? Então é isso. Para prevenir o crime, mas para te vigiar também. Em 1984, ele previu que existiriam helicópteros que vigiariam silenciosamente as massas para evitar que as pessoas cometessem crimes mentais, crime de pensamento, plantando o medo de sempre estarem sendo vigiados. Os drones hoje em dia são tamanho de uma abelha, aí tem drone desse tamanho com câmera. Você não escuta barulho nenhum e está sendo filmado. Operado por essas empresas, pelas grandes big techs. Né? Então, nós vamos continuando aqui. Tem as loterias. O jogo é proibido no Brasil, mas ela tem uma cambada de loterias que ninguém consegue nem... Muita coisa, nem sei como é que é agora. Mas isso é em todo o país. Com poucos ganhadores, quer dizer, se é que realmente existem ganhadores, realizados apenas para arrecadar renda para o Estado e dar esperança às massas. As loterias, né, são feitas para isso. Dizem que é para impostos, para reverter para a educação, para a medicina, mas continua a porcaria a medicina, continua a porcaria a educação, principalmente aí. Né? Qualquer pessoa com conhecimento básico de matemática sabe que é um completo desperdício de dinheiro, as possibilidades são mínimas. Com apenas 45% do dinheiro arrecadado com as vendas, apenas 45% eles enviam de volta como prêmio, o governo fica com a maior parte. É provável que você perca mais da metade do dinheiro investido, tem impostos em tudo, e a maioria das pessoas não verá nenhum retorno sobre o investimento, como sempre. Estão vendo aí os bancos quebrando também. Então, quando o Estado vendeu a ideia de jogos de azar controlados pelo Estado para o público, eles nos disseram que o dinheiro iria para a educação, né? Então, como é que você pode ser contra as crianças? Imagine, você não pode ser contra o jogo do Estado, porque o seu é proibido, né? Mas eles falharam em nos dizer que o financiamento existente seria retirado para financiar outros projetos, resultando em pouco ou nenhum ganho para a educação. Então, como eu falei antes, 45% das receitas da loteria apenas é que são devolvidas diretamente às pessoas na forma de prêmios. Então, quase que eu não vou nem me perder fazendo a matemática disso, que já foi muito discutido. É um desperdício e você está dando seu dinheirinho lá para o Estado. Outro detalhe de 1984 é o Ministério da Paz, que nunca foi Ministério da Paz agora, coisa nenhuma, é o Ministério da Defesa. Quer ver o que eles estão fazendo aí? Não tem Ministério da Paz. Estatísticas inúteis, previsões econômicas incorretas, né? Para aquele pessoal que adora assistir TV Globo, CNN, vai pastar,
porque o que eles fazem é isso: previsões econômicas incorretas, pesquisas de opinião enviesadas. Estudos garantem que, estudos realizados na cidade, mas ninguém sabe quem fez, nem quem pagou, né? As notícias são totalmente imbecis, né? São irreais. A mídia é hoje uma das grandes inimigas de todo mundo. Então nós vamos ver a história. A história sendo reescrita. Vamos derrubar estátua, vamos pichar quadro, né? Vamos inverter tudo. A história sendo reescrita para se adequar às crenças modernas, com os ensinos de histórias em países mais de terceiro mundo, principalmente. Quando eles não suprimem o ensino da história, né? Todas as referências ao pensamento antigo vão ser removidas ou reescritas. Ainda tem essa. Não é? Então nós vamos ver remoção de material racista, violento, sexista, desenhos animados, filmes, tudo está sendo refeito. O bom é que está fracassando, né? Porque eles vão quebrar. Né? Todos eles, desenhos que eles implicam com Tom e Jerry, com Pato Donald, com tudo. Já tem saído várias reportagens no YouTube, está cheio, sobre o que está acontecendo com a Disneyland e com outras empresas, Warner Bros., invertendo os personagens que já existiam, que eram personagens clássicos. Ao invés de criarem novos personagens, não, eles tentam subverter aquele que já existia. E eles fazem isso com a história do mundo também, como a gente tem conversado sobre a história da arqueologia, a história real da nossa humanidade, que é essa que está aí é falsa. Né? Até o Super-Homem entrou na lista de sexista. É perigoso para a mulher. Não é? A Lois Lane, que era a namorada dele, foi removida dos filmes. Absurdo. Então o hospício é céu aberto. Isso tudo é criado, é direcionado, é de propósito para criar discórdia. O que é que eu posso fazer para infernizar a tua vida mais um pouco? Porque enquanto vocês brigam, eu instalo o governo mundial ditatorial. Não é o governo mundial tipo Star Trek, onde todos estariam felizes, né? Não. São as pequenas corporações, algumas famílias abastadas que estão dominando esse sistema e tentando implantar. Estão quebrando a cara. Mas eles vão insistir. Até o abraço dos afogados. Ele também fala no livro 1984 como as pessoas são afastadas do consumo de bens raros como chocolate, bife, açúcar, café, cigarros, álcool. O Canadá já publicou, o governo não proibiu, mas disse que vai fazer tudo para que o canadense pare de beber. Imagina o canadense não tomar o uísque dele, o vinho, ou a cerveja. Não falar para o escocês não tomar o vinho, ou o holandês não tomar a cerveja. Aqui não tem nenhum problema não, mas isso está acontecendo em países laboratórios, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Já no Canadá você só compra bebida, quando eu saí alguns mercados estavam vendendo bebida alcoólica, porque antes era só numa organização do governo. Você só podia comprar ali. E a carne, né? Você vai comer inseto, estão colocando insetos no chocolate como tinturas. Então é isso. Tem outro que é sempre a guerra. Sempre existirá a guerra. Ele fala em 1984. Se a paz é feita com um país, a guerra é declarada em outra nação para manter a máquina militar funcionando, gerando dinheiro, como está acontecendo agora. Vai acabar que está aqui na Europa, vai pintar em outro lugar, porque o complexo industrial militar vai estar sempre ganhando os bancos miseráveis também. Sempre, sempre. E sempre a guerra. Se a paz for feita com um país, a guerra é reivindicada ou ameaçada em outra nação, para manter a máquina funcionando. Fechou aqui, fez acordo aqui, agora vamos pipocar uma outra lá. Vamos fazer uma revolução colorida, vamos jogar um contra o outro, não é? Enquanto vocês ficam gritando que um é Bozo, que o outro é Nine, os ladrões estão fazendo a festa agora, nesse exato momento. As canções são criadas por máquinas. Hoje só temos músicas eletrônicas, tanto que você pega pessoas da geração que tem hoje 25, 30 anos, escutando as mesmas músicas que a minha geração escutava. Rolling Stones, The Doors, Black Sabbath, Yes, Queen, não saíram, porque a música atual é uma merda total. Né? As canções são criadas então por máquinas. Ninguém vai receber crédito pelas músicas ou escrever músicas que não estejam de acordo com IGSOC. IGSOC seria o Ministério da Verdade. As músicas serão criadas por sintetizadores, etc. A teletela está aí para ouvir confissões de criminosos de pensamento. Não é? Você vai lá, pois é, eu confesso, eu pensei mal. Está aí o YouTube controlando tudo que eu falo, o Facebook. Você teria talk shows noturnos, como tem hoje o Big Brother. Também foi previsto lá em 1949.
Então, nós temos também o efeito das guerras atômicas, né, para convencer os grupos governantes de todos os países de que mais algumas bombas atômicas significariam o fim da sociedade organizada e, portanto, seu próprio poder. Depois disso, embora nenhum acordo formal tenha sido feito ou sugerido, nenhuma bomba foi lançada. Todas as três potências apenas continuam a produzir bombas atômicas cada vez mais e mais e armazená-las para a oportunidade decisiva que todos acreditam que virá mais cedo ou mais tarde. Como agora. Aliás, o único país que jogou bomba atômica em outro país foi os Estados Unidos, em cima do Japão. Duas, né? Hiroshima e Nagasaki. Eram pequenas, mas letais. Enquanto isso, a arte da guerra permaneceu quase estacionária, né? Desde a Guerra Fria, desde o final da Segunda Guerra Mundial, só conflitos locais que estavam acontecendo. Agora nós temos uma guerra moderna, com mísseis extremamente sofisticados, extremamente letais, tudo aí de volta. Tá? Os mesmos submarinos estão sendo usados, metralhadoras, bazucas, agora a inovação é eletrônica. Então, nós vemos que a previsão do George Orwell está se cumprindo. Então, vamos ver que ele foi, na verdade, um profeta. Pois é. Eu só dei esse recorte para que a gente sinta a realidade. O início, eu vou começando a falar sobre a parte espiritual. Porque não é possível que tudo esteja errado e tudo caminhe para o mal. E daí que nós vamos tentar entender. Eu falei que ia começar uma nova série. É uma nova série onde nós vamos falar sobre esse mundo espiritual. O que vem depois? Qual é a nossa esperança depois dessa escola que nós estamos passando aqui? A física moderna nos ensina que a realidade no nível quântico é tão bizarra e estranha que a causalidade e a lógica as lógicas normais simplesmente se desfazem. As partículas subatômicas são criadas pela observação de um observador consciente e os átomos, os blocos básicos de construção da realidade, fazem parte dessa farsa. Simplificando, criamos realidade ao observá-la, até mesmo a realidade de objetos que existiam antes da evolução da humanidade. A maioria dos princípios físicos teóricos do mundo acredita que o universo se divide em cópias idênticas de si mesmo milhões de vezes por segundo, enquanto muitos outros sustentam que a realidade é simplesmente um holograma. Os hindus têm uma palavra para este universo criado pela mente: Maya, ou ilusão. Maya era a mãe de Buda, Maria. O que vemos, ouvimos e sentimos é tudo uma criação de nossa própria mente. Cada um de nós habita um desses trilhões de universos alternativos. O mundo é literalmente o que você faz dele. Existem vários livros sobre o assunto, como Is There Life After Death and the Extraordinary Science of What Happens When We Die. Existe vida após a morte? E a extraordinária ciência mostrando o que acontece quando nós morremos. Esse é o estranho mundo de eventos quânticos que tem uma relevância direta e pessoal para cada um de nós, porque dentro desta visão bizarra do universo encontram-se pistas potenciais para a nossa própria imortalidade. Existem livros, depois eu vou mostrar para vocês, apresentando evidências que sugerem que cada um de nós carrega essa visão do mundo dentro do cérebro, envolvida como um holograma em suas estruturas. Há evidências científicas avassaladoras de que não esquecemos absolutamente nada. Todas as nossas experiências, pensamentos e sensações serão mantidas, registradas, esperando para serem reproduzidas. Esta é uma experiência holográfica literal da vida real e realidade virtual. Como você sendo a estrela, produtor, diretor e autor dessa peça. Então, quando essa gravação será exibida? A resposta é simplesmente impressionante. Frações de segundos antes de você morrer. Muitos indivíduos têm uma experiência de quase morte, ao EQM, e eles relatam um fenômeno denominado revisão das vidas passadas. Toda a minha vida passou na minha frente naquela hora. As substâncias químicas endógenas, conhecidas por estimular isso, são exatamente as mesmas que causam uma crise epilética no lobo temporal. Indivíduos que sofrem de ELT dizem que uma experiência regular mostra que o tempo fica mais lento, tornando-se quase inexistente. Uma experiência adicional são as sensações vividas de déjà vu e aquelas lembranças: eu já estive aqui, eu já vi isso, participei disso. Então, o que isso significa? Pois é, o que isso significa? No momento
Momento antes da morte, as endorfinas em um neurotransmissor específico chamado glutamato são bombeadas para o cérebro, causando uma profunda desaceleração da percepção interna do tempo. Nesse ponto, o cérebro aciona essa vida de realidade virtual reexecutada em tempo real. Simplificando, a pessoa que está morrendo revive sua vida anterior minuto a minuto. No entanto, né, a proposta é que algo ainda mais estranho aconteça nesse ponto. Então, a própria consciência se divide em dois níveis de consciência. Um é o daimon e o outro é eidolon. O moribundo, a pessoa que está morrendo, recomeça a sua vida. O eidolon revive cada experiência como se fosse a primeira vez. No entanto, isso não é assim para o daimon, ou demônio. O daimon lembra exatamente quem era na vida anterior. Na verdade, esse ser é uma simples continuação da percepção consciente da pessoa antes da EQM acontecer. À medida que este ser começa a nova vida, ele tem de fato plena precognição do que acontecerá nessa nova vida que virá. Simplesmente porque recorda do que aconteceu com uma memória futura, o daemon encontra seu lar no hemisfério não dominante e a partir daí ele age como um passageiro onisciente. E isso ocorre porque dentro do hemisfério dominante está uma nova versão da pessoa que está morrendo, o eidolon. Esse ser não tem memórias de pré-vida e começa esta vida como se fosse a primeira. Ocasionalmente, velhas memórias surgem como um déjà vu, todos nós já tivemos. No entanto, o daemon pode, sob certas circunstâncias neurológicas, guiar e auxiliar seu parceiro ignorante quando achar necessário. Cada mudança induzida pelo daemon cria um novo universo para acomodar as implicações dessa mudança. No primeiro livro que eu li sobre esse assunto, que eu vou colocar no final, da onde eu tirei esse texto, ok? O autor descreve em detalhes o mecanismo pelo qual ocorre essa trapaça do barqueiro. O barqueiro de Caronte, que você tem que dar uma moeda para ele para atravessar aquele rio, para ir para o afterlife. Tem que dar uma moedinha para ele. Então, antigamente, no tempo dos gregos, sempre colocava uma moeda na boca do soldado morto. Então, o autor desse livro, ele mostra a trapaça do barqueiro. A intenção dele é focar mais nas evidências da existência do daemon. Pode ser realmente verdade. Pode ser que você, escutando isso, né, e quem puder ler o livro, vai perceber que você não tem uma, mas sim duas personalidades. Só você pode decidir se as evidências que nós estamos conversando aqui e que o autor apresenta são convincentes ou não. Ele termina a introdução do livro dele falando, claro que você sempre pode perguntar ao seu daemon. Anthony Peake, março de 2008. Desculpem. Até a próxima semana. E, se tudo correr bem, na quarta-feira, né, eu publico mais um vídeo dentro desse mesmo tema. Ok? Até lá, um abraço meu e da Magdalena. Bye, bye.